Eu vou contar uma história de um jovem que amava Jesus, que amava Francisco. Ele morava no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Itaperuna. Já ouviram falar em Itaperuna? Muito quente essa cidade. Nessa cidade se costuma fritar até ovo no asfalto, tá, gente? Esse jovem, com cerca de 17 anos, não tinha essa espiritualidade da Nina. Ele tinha muitos problemas existenciais. Porque por mais que amasse Jesus, ele não conseguia entender os próprios sentimentos, trabalhar com os próprios valores. Ele quis se suicidar. E vocês poderiam perguntar, mas como um jovem que ama Jesus e ama Francisco quer se suicidar? Porque os problemas são nossos. Os problemas não são do vizinho. Os problemas não são das outras famílias. Os problemas estão dentro dos nossos lares. E nós precisamos ter consciência disso para poder trabalhar de uma forma responsável e seguir em frente. Esse jovem, ele escreveu uma carta para a mãe e para o pai. Minha mãe, meu pai, eu vos amo. Mas eu não aguento mais, mãe. Me perdoe. Havia um porteiro que tinha uma arma. E ele tratou com o porteiro de emprestar a arma, porque naquela noite ele tiraria a própria vida. Deus é tão bom, gente. E ontem nós vimos o filme do Nosso Lar, A Equipe de Aniceto. Eu acho que a equipe de Aniceto foi socorrer esse jovem. Ou a equipe de Francisco, ou a equipe de anônimos do plano espiritual. Porque no dia que ele ia tirar a própria vida, o porteiro não foi. O jovem não se matou. Olha que coisa boa. Esse jovem, que quase entrou para o seminário, ele foi morar numa outra cidade. Bom Jesus do Itabapuana, faz divisa, norte do Rio com o Espírito Santo. Com uma tia já idosa. Ele não dormia de noite, tinha alguns livros na mesa de cabeceira. Um desses livros era o Livro dos Espíritos. Ele estava descapado, sem capa, sem as primeiras páginas. O jovem apaixonou-se pelo livro. E ele pensou, eu posso ler o livro, porque é um livro como todos os outros. Se o jovem soubesse que era o Livro dos Espíritos, ele não teria lido. Porque pensem, alguém que quase tinha entrado para o seminário não leria o Livro dos Espíritos. A mãe não gostaria, não deixaria. O jovem leu. Encontrou-se naquele livro. Leiamos o Livro dos Espíritos. Leiamos as obras espíritas que são propostas de luz para todos nós. A vida daquele jovem se renovou, porque ele voltou para Itaperuna. E um dia, em 1998, aquele jovem andava por uma rua chamada 10 de Maio. Ele passou por uma casa espírita, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E uma voz na cabeça daquele jovem, entra, meu filho. E o jovem, entrar numa casa espírita, isso vai dar ruim. E se algum companheiro da igreja ver, e se algum amigo da mãe observar, entra, meu filho. Vocês lembram um personagem do Zorra Total? O Paulo Silvino, que ele imitava um índio, pezinho para frente, pezinho para trás, pezinho para frente, pezinho para trás. E o jovem ficou, entra, sai, entra, sai. Ele entrou, nunca mais saiu. Ele encontrou outros jovens que falavam de Jesus descrucificado. Obrigado, Sâmia, pela sua palestra. Ele encontrou outros jovens que não faziam bullying, que amavam aquele jovem do jeito que ele era. E o jovem tornou-se espírita. Não quis saber de suicídio mais. É lógico, gente. Fez o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico. Passou para o concurso, começou a trabalhar no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil transferiu aquele jovem Rubens para Niterói. E em Niterói as coisas não andaram muito bem, porque o jovem não tinha referências.
E aquele jovem que, além de problemas psiquiátricos, tinha problemas da mediunidade obsessivos, ele começou a cair dentro da agência. Era o único funcionário da agência que, além do vale transporte, tinha o vale ambulância. Porque de vez em quando a ambulância vinha e levava para o hospital. E o curioso é que tinha no hospital um médico chamado Allan Kardec, que não era espírita. Eu não te atendo mais, porque todas as vezes que você chega aqui, você já não tem mais nada. Então, por favor, controle-se e busque o auxílio de uma religião. Eu acho que no seu caso você tem que ir para um centro espírita. Uma vez, era uma quarta-feira, por volta de 7 horas da noite. Mais uma vez, talvez aquela mesma voz que falou em Itapiruna, falou agora em Niterói. Hoje nós vamos num lugar. Quem conhece Niterói sabe que andar de Caraí até São Domingos dá uns 2 quilômetros. E o jovem saiu andando. Já era tarde da noite, sem medo de assalto, tá, gente? Chegou numa casa chamada Sociedade Espírita Fraternidade. Havia um senhor negro, bonito. Falar negro bonito é pleonasmo, tá, gente? Porque todo negro é bonito. E esse homem negro tinha 2 olhos verdes, que pareciam o lago de Genezaré, falando sobre felicidade. E a tônica da palestra: sem Jesus, os interesses transitórios do mundo não são capazes de fornecer à alma o alento que ela precisa para estar em paz. Parecia um reencontro. Parecia algo que estava dando um alento à vida daquele jovem. Terminada a palestra, aquele jovem foi conversar com aquele senhor negro. Aquele senhor negro chamava-se José Raul Teixeira. E o jovem... chamava-se Rafael de Amorim Siqueira. Eu não quis fazer uma autobiografia. Eu quis aproximar corações. Porque eu sei que tem muita gente aqui com problemas da alma, problemas orgânicos, problemas até de suicídio. Eu ouço muitos jovens e sei que essa problemática não é extramuros, é intramuros. Primeira coisa que o Raul me falou: meu filho, nós estávamos te esperando. Jesus espera por ti. É o título de um livro. Onde houver ódio, sejamos nós o amor. Quando eu começo, Raul, era 10 horas da noite. Aqui e agora. O seu melhor lugar, aqui. O seu melhor momento, agora. O que eu vou fazer 10 horas da noite? A livraria ainda não fechou. Apresente-se a quem está vendendo os livros. Venda junto, mas faça mais. Leve alguns livros para casa, leia os livros. Porque quando você for vender, se você já tiver lido, você vai conversar com as pessoas. Você vai oferecer os livros tendo lido cada um deles. E mais, você vai perceber tanta gente com tantas dificuldades iguais às suas. Comece a trabalhar no bem, porque o bem é para agora. E eu comecei, gente. Comecei com todas as dificuldades do mundo. Tempos depois, vem uma carta do benfeitor Camilo. Apresente-se na reunião mediúnica. E eu pensei, deu ruim. Não é assim que os jovens falam? O dirigente da reunião mediúnica, saudoso seu Mazinho. Logo no primeiro dia, você já participou de uma reunião mediúnica? Nunca. Mas você pelo menos estuda o Espiritismo de manhã, de tarde e de noite. Sentei na cadeira, começou a reunião, a cadeira caiu e eu fiquei com as pernas balançando. Mas fui insistente. A cada dia dando o meu melhor. E aí entendi que o ódio não estava por fora, o ódio estava dentro. Todas as minhas dificuldades eram resultados dos ódios, da falta de perdão,
da indiferença que ainda existia dentro de mim. Meus amigos, nós temos a maneira de sempre responsabilizar as outras pessoas, responsabilizar a sociedade. Alguns responsabilizam pai e mãe. Pai e mãe são anjos que nós temos. Outros responsabilizam os obsessores sempre. Existe a obsessão, mas a responsabilidade é nossa. O benfeitor Camilo, que foi um franciscano, que esteve bem próximo do Raul Teixeira, resolveu me escrever uma carta. E eu trouxe, e eu perguntei ao Rubens, posso ler? E ele, a tribuna é sua. Eu, cuidado. Ela tem 10 páginas. Mas calma, eu não vou contar a minha ficha corrida para vocês. Porque a proposta de uma palestra, pedagogia do amor. Eu vou tirar alguns trechos dessa carta para que a gente pense na presença do amor nas nossas vidas. Porque nós somos um projeto do amor de Deus. Nós somos um projeto da misericórdia dos benfeitores espirituais. Jesus nos ama do jeito que nós somos e Ele espera que nós semeemos o amor, semeemos a paz. Eu vou ler alguns trechos. E quero que vocês meditem que onde eu leia Rafael, que escute Júlio, Juraci, que escute Ana Teresa, que escute Luiz Mar. Rafael, meu filho, paz em teu coração. Novamente te defrontas com Jesus, agora descrucificado. A poesia da Sâmia. Olha a conexão, gente, para que demonstres a verdade dos teus sentimentos de fidelidade e os teus anelos de renovação. Olha como os Espíritos falam com a gente. Demonstrar a nossa fidelidade e os nossos anelos de renovação. O Espiritismo representa hoje, para teu ser, a roupagem protetora capaz de te refugiar a alma causticada pelas culpas que desenvolveste no pretérito, pelos tortuosos passos que te infelicitaram a marcha nas vias do progresso. Vamos pular, porque agora vem a ficha corrida. Vamos para o final. Quanto mais te renoves e te aprimores, Rafael, mais te alterarás, demonstrando aos irmãos espirituais sofredores que te seguem as tuas novas disposições com Jesus Cristo. Da tua, somente pelos caminhos da tua reeducação espiritual, gradativa e perseverante, lograrás sensibilizar velhos e novos inimigos, modificando teus campos vibracional, a fim de que não sejas mais alcançado, nem agredido por ninguém. O teu melhor tempo é o de hoje, meu filho. Não te negues a reatar os vínculos com o equilíbrio, com a harmonia, com a alegria de que sentes carência. Aproveita-o e atua devotadamente no teu processo redentor. Os benfeitores que no passado espiritual tentaram conduzir-te ao bem sem sucesso, uma vez que respeitaram a tua liberdade de ação, prosseguem a amar-te e te buscam inspirar tanto quanto tu abras as portas do consentimento. Medita e aproveita desse ensejo, a fim de seres em verdade poderoso por dominares a ti mesmo e rico das virtudes alcandoradas que devem ser conquistadas pelo Espírito imortal. Envolvendo-te em vibrações de saúde e de paz, sou o teu servidor, singelo e paternal, Camilo. Vocês sabiam que Jesus nos ama dessa forma? Vocês sabiam que o nosso anjo de guarda nos ama dessa forma? Vocês tinham consciência de que há benfeitores que franquearam a nossa reencarnação, dizendo: Rafael, eu acredito em você, agora você vai. Vocês sabiam que em todos os momentos da nossa vida, quando as lágrimas rolam, quando as dificuldades econômicas, as doenças mais atrozes vêm nos visitar, Jesus está ao nosso lado.
como é grande o amor dele por nós,